Exaltado e enaltecido, glorificado seja para todo sempre o nome de Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor, o nosso único Salvador, a quem nós rendemos toda a honra e toda a glória, todo o domínio, toda a exaltação. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e falo a partir de Maputo, Moçambique, e você poderá nos acompanhar em nossas plataformas digitais. O nosso Instagram é Palavra Poderosa, Antônio Oliveira, e nós temos o WhatsApp, que é mais 258-84-567-6067. É sempre um grande prazer estarmos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. E agora nós vamos estudar na aula de número 278, Palavra Poderosa. Estamos abordando dentro do tema Libertação Financeira na sua 6ª edição e dentro de uma abordagem falando sobre santificação. Nós vimos com base em Isaías capítulo 6 que sempre que Deus refere-se a um rei, o Senhor relata sobre o período do seu reinado. Na aula passada falamos sobre isso. Porém, tratando-se do rei Uzias, o Senhor relata sobre a necessidade da sua morte, algo singular nas Escrituras. Agora, portanto, nós veremos quem foi o rei Uzias, para que possamos entender sobre a visão do profeta Isaías. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 1 em diante, está escrito: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu, e a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabne, o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo nome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, coraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras.
Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente os lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis. Porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Note, queridos, que muito cedo Uzias começou a reinar com 16 anos, e porque ele fez o que era reto perante o Senhor o prosperou. Ele buscou a Deus, o Senhor o fez prosperar, de forma que venceu todas as batalhas contra os seus inimigos. No versículo 5 está escrito isso. Tomou cidades, edificou outras, recebeu muitos presentes. Sua fama correu por toda a terra e se fortificou em extremos. Também era líder da construção civil, da agricultura, da pecuária. Uzias contava ainda com os homens mais valentes e controlava um exército mais poderoso da sua época. Como se não bastasse, Uzias detinha o controle da indústria bélica e de toda a tecnologia, porque foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor. É o que o texto diz. Até que se tornou forte. Porém, a soberba invadiu seu coração, esquecendo-se o que está registrado em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 12. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Amados, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A autoridade política e social do rei Uzias não lhe permitia transgredir o mandamento do Senhor. Veja que em Provérbios, capítulo 16, versículo 18 e 19, está escrito: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que
repartir o despojo com os soberbos. Ainda em Jeremias, no capítulo 49, versículo 16, nós encontramos escrito o seguinte: o terror que inspiras e a soberba do teu coração te engrandeceram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Percebemos, amados, claramente que onde há pecado, onde há lepra, não há manifestação da glória de Deus. E o povo, por 10 anos, não teve a presença de Deus até que o rei morresse, até que a lepra morresse, fosse eliminada. Não pense que a glória de Deus se manifesta no meio da sua congregação se você é conivente com o pecado. Nunca pense isso. Você pode dizer, Deus é misericordioso, porém eu te digo, Deus é fogo consumidor. Deus é justo. Deus é santo e ele exige santidade de toda a sua criação. Pecado se combate de frente, se expulsa do meio da congregação. O pecado é um veneno mortal que contamina tudo que o homem pensa, tudo que ele diz, tudo que ele pratica. Em Josué, no capítulo 7, versículo 13, está escrito: dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas contaminadas. Amados, somente depois da morte de Uzias foi que Isaías teve a visão. Deus se revela a você na sua intimidade e te dá uma visão. Entenda isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 20 está escrito: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amados, a palavra chama os pastores de estrela. Glórias a Deus. Estrela tem órbita própria. A visão que Deus tem dado para a sua denominação não pode ser a mesma que Deus deu para outra denominação. Entenda isso. Graças a Deus que temos muitas denominações, cada uma com uma visão peculiar dada por Jesus Cristo. Entenda, queridos, a visão e a revelação podem ser diferentes. Porém, a base tem que ser única. Jesus Cristo. Por isso, não critique outras denominações, não fale mal de outros ministérios, porque você não sabe de que forma que o dono da igreja está tratando com aquela liderança. Está conduzindo aquele ministério. Então perceba o seguinte: quando o profeta Isaías teve a visão do Senhor, a reação do seu estado foi imediata, dando origem a 3 perguntas. Quais são as perguntas? Como estou? Segunda pergunta, quem sou? Terceira pergunta, no meio de quem eu estou? Amados, ver a glória de Deus nos traz consequências. Há muitas pessoas dizendo ver a glória de Deus e continuam em derrota, levando uma vida miserável. Nós queremos parar por aqui. Entendemos que Deus tem falado a cada um de nós, mas na próxima ministração daremos continuidade a partir desse ponto. Que Deus abençoe ricamente. Em tudo seja o nome do Senhor Jesus Cristo louvado e exaltado através da sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém.